Olá, bom dia. Você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. E a nossa aula de hoje, unidade 3, vai tratar da petição inicial trabalhista. Vem comigo. Retornamos então para mais um vídeo, a continuação sobre a nossa série de vídeos aí de petição inicial trabalhista. Nosso próximo pedido diz respeito ao salário. O pedido voltado ao salário ou ao adimplemento da obrigação de pagar o salário integral, ele vai ser visto então sob duas óticas, Vamos ver o pedido sob a ótica do saldo de salário e também o pedido sob a ótica das diferenças salariais. São dois institutos distintos e eles têm, então, um regramento a ser feito na petição inicial, que demanda um tratamento dísparo entre eles. Vamos ver agora cada um deles a partir deste momento. Então, de acordo com a CLT, artigo 459, o pagamento do salário não deve ser feito em lapso superior a um mês, ressalvadas essas exceções aqui. O pagamento do salário não deve ser feito em lapso superior a um mês. Isso significa então que, em regra, o empregador tem a obrigação de, no máximo vencido o mês, fazer o pagamento do salário. E mais ainda, o pagamento do salário, quando for feito, não deve ultrapassar o prazo do 5º dia útil do mês subsequente ao serviço prestado. Então, na dinâmica da relação de emprego, o trabalhador exerce sua tarefa, o trabalhador presta o serviço, e como contraprestação do serviço, o empregador paga esse salário. Esse salário deve ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao serviço prestado. Então, lá no contra-cheque, quando for gerado, vai ter lá a data do pagamento, digamos, dia 4 de novembro, 5 de novembro, e mês de referência, outubro. Por quê? Porque o pagamento do salário, ele deve ser feito até, não necessariamente no dia, mas até o 5º dia útil do mês subsequente. Essa é a regra do artigo 459 da CLT. Então, essa regra nos induz a perceber como é que funciona a periodicidade do pagamento do salário. E dessa forma, a gente pode, então, partir para o primeiro elemento, o primeiro ponto sobre pedido voltado à satisfação da obrigação de pagar o salário, que é a questão do saldo de salário. A questão do saldo de salário. E a questão do saldo de salário, levando em conta o já visto artigo 459 da CLT, nos demanda como abordagem preliminar uma diferença muito, muito relevante, que é a diferença entre verbas salariais e verbas puramente remuneratórias, ou verbas remuneratórias em estrito senso, sentido estrito. É preciso apontar essa diferenciação, que é muito relevante no processo do trabalho, para que nós tenhamos aí uma compreensão adequada a respeito do que é que esse conceito saldo de salário, do que é que esse conceito periodicidade do pagamento, esse conceito engloba o que exatamente. Vamos fazer uma pequena revisão de direito do trabalho nesse aspecto do conceito de salário e também a sua diferença em relação ao conceito de remuneração a partir de agora. Bom, de acordo com o que nós temos no artigo 457 da CLT, considera-se remuneração a prestação, o pagamento feito diretamente pelo empregador e mais as gorjetas que esse empregador mais que as gorjetas que o empregado receba. Então, no conceito do artigo 457 da CLT, remuneração é igual àquilo que o empregador paga mais as gorjetas. As gorjetas, como nós já, ainda que não conhecendo o direito do trabalho, nós temos uma noção do que seja gorjeta, que é aquele valor que se paga, em regra, num restaurante pelo atendimento que foi prestado, pelo serviço que foi prestado, no atendimento do cliente. Essa gorjeta, então, ela está dissociada do conceito de salário.
gorjeta está dissociada do conceito de salário. Isso significa que gorjeta não é salário, mas gorjeta é remuneração. O que acontece é o seguinte: o conceito de salário, embora não esteja exatamente claro aqui no artigo 457 da CLT, o conceito de salário está contido nele, né? Então, salário vai ser exatamente a primeira parte do artigo, né? O valor pago pelo empregador ao empregado como conta a prestação de serviço. Então, nós podemos deduzir daí o conceito de salário, né, sendo aquela verba paga pelo empregador ao empregado como contraprestação decorrente da relação de emprego ou decorrente do contrato de trabalho que seja. Então, salário vai ser aquilo que o empregador paga ao empregado em razão do contrato de emprego. O que o empregador paga ao empregado em razão do contrato de emprego. Logo, todos os conceitos que nós temos de verbas salariais aí, distintas, né, cada uma delas com sua peculiaridade, com sua denominação específica, todas essas verbas serão salário, né? Nós podemos considerar, portanto, aqui, né, como salário, nós podemos considerar aqui o salário não só, né, o que se chama salário base, não só aquela importância fixa, né, paga pelo empregador ao empregado, mas também todas as importâncias variáveis, né? Todas as importâncias variáveis também, desde que pagas pelo empregador ao empregado, também são consideradas como salário. Então, será salário a comissão, né, a gratificação, as percentagens, as bonificações e os adicionais. Então, ao contrário do que se imagina, salário não é só aquilo que no contra-cheque se chama salário, como aquela importância, né, que o pessoal chama de salário base ou salário fixo, né? Não só aquilo é salário. As verbas variáveis, né, que são pagas a depender de determinadas circunstâncias, elas também são consideradas salário. Por esse conceito, então, segundo o qual salário é o valor pago pelo empregado ao empregador em razão do contrato de emprego, algumas outras verbas chamam a atenção pelo fato de que a sua caracterização como salário seria uma situação dúbia, seria uma situação que geraria dúvida no profissional da área, porque esse conceito não está exatamente claro. Um exemplo: participação nos lucros e resultados, a chamada PLR. Participação nos lucros e resultados também é uma verba que o empregador paga ao empregado em razão do contrato de emprego. Então, teoricamente, a participação nos lucros e resultados, né, também seria uma verba de natureza salarial. Seria. O que acontece com a PLR, com a participação nos lucros e resultados, é que a Constituição expressamente exclui a PLR como sendo uma verba de natureza salarial. Inclusive, a Constituição exclui, inclusive, da caracterização remuneratória. Então, a Constituição elimina do conjunto de verbas, né, que o empregador paga ao empregado como salário, a Constituição elimina desse conceito a PLR. A PLR, na prática, continua sendo paga pelo empregador ao empregado em razão do contrato de emprego. Especificamente nesse caso da PLR, em razão da meta alcançada, né, pelo resultado da empresa, paga como um reconhecimento ao empregado por esse resultado, por essa meta atingida. Agora, o fato é, PLR seria salário. Inclusive, jurisprudência simulada do TST antes da Constituição reconhecia isso expressamente. No entanto, com a Constituição em vigor, ela foi eliminada, né, do conceito de salário a participação nos lucros e resultados, né, como medida para estimular o pagamento dessa parcela, né, já que, se fosse considerada como salário, o empregador continuaria tendo que arcar com os tributos incidentes sobre a folha de pagamento e com os reflexos, né, salariais. Sobre o PLR, por exemplo, o empregador teria que calcular o valor das férias, teria que calcular o 13º, teria que pagar FGTS e contribuição previdenciária. Então, o fato é que a exclusão
da PLR como salário é uma imposição legal. Na prática, se não houvesse essa exclusão, né, não é legal, não, constitucional, se não houvesse essa exclusão no texto da Constituição, o PLR seria salário. Não o é, porque a Constituição assim expressamente determina. Da mesma forma, e aí um exemplo mais recente, né, nós temos a questão aí dos prêmios. Né? Os prêmios, antes da reforma trabalhista, era considerado salário. O empregador premiava como empregado do mês aquele fulano por um desempenho excepcional, por um desempenho destacado em relação aos colegas. Então, esse prêmio que se dava ao título de funcionário do mês, né, ou prêmio por metas alcançadas, que seja, o fato é que esses prêmios que eram dados, eles naquele mês que eram pagos, eles eram salário. E naquele mês eles deveriam repercutir no cálculo de outras verbas. Né? Então, isso aí com a reforma trabalhista foi eliminado. A reforma trabalhista expressamente estipula, né, o texto da Lei 13.467 de 2017, ela expressamente estipula que o prêmio não terá natureza, não terá natureza salarial. Então o prêmio também seria uma verba, né, paga pelo empregador ao empregado, em razão do contrato de emprego e, portanto, salário. Continua sendo paga pelo empregador em razão do contrato de emprego, porque se não fosse contrato de emprego não faria sentido premiar o empregado. Né? Mas o fato é que, por exclusão legal, o prêmio não é salário. O prêmio não integra o conceito de salário como nós estamos estudando aqui. Então, o prêmio também é um outro caso de exceção legal a respeito disso. Né? Isso também vale para a diária de viagem. Né? Então, o empregador paga ao empregado a diária de viagem para custear ou indenizar determinada despesa que o empregado tem se deslocando a serviço. Seria salário. Mas a lei expressamente exclui. Então, para que nós tenhamos uma verba que não se inclua no conceito de salário, desde que o empregador pague ao empregado em razão do contrato de emprego, esse pagamento não será salário se a norma expressamente assim o estipular. Isso vale também, então não é só a Constituição, não é só a lei, uma norma coletiva negociada também pode fazer esse papel. Notem, vamos retomar esse ponto mais adiante, mas a gente já pode adiantar o seguinte: o auxílio alimentação, ele não tem previsão legal. Né? Tirando algumas categorias específicas, em especial, né, os servidores públicos, o auxílio alimentação não tem uma lei que obrigue o empregador a oferecer o pagamento de um auxílio alimentação, de uma verba à parte, né, que custeie a alimentação do empregado. Não existe essa obrigação legal. Mas essa obrigação de custear a alimentação do empregado, ela é praticamente comum em quase todas as categorias que tenham aí uma norma coletiva a reger as suas relações laborais. Então, acordos coletivos e convenções coletivas, né, quase sempre contém no seu corpo, no seu âmago, normas que estipulam o pagamento, o valor, né, do auxílio alimentação. Então, o auxílio alimentação não é obrigação legal, não é obrigação constitucional, mas é obrigação normativa, é uma obrigação que decorre da norma coletiva negociada. E aí, mais uma vez, auxílio alimentação é um valor que é pago pelo empregador em razão do contrato de emprego. Se não fosse empregado, não pagaria auxílio alimentação. Então, se o auxílio alimentação é pago pelo empregador ou empregado em razão do contrato de emprego, em tese, o auxílio alimentação é salário. Em tese. Porque, em regra, a norma coletiva ela vai estipular que o auxílio alimentação é desvinculado do salário. Porque, no momento da negociação, se sabe que se o auxílio alimentação for considerado salário, ele vai servir como base de cálculo para outras verbas, é o chamado custo indireto da mão de obra. Quer dizer, custo direto, na verdade, acaba sendo custo direto mesmo, porque o empregador vai arcar com esse custo. Mas o fato é que é um custo, né, é um custo que não é repassado, é uma despesa que o empregador tem que não vai ser repassada ao empregado. Não vai resultar, né, a repercussão indireta não vai resultar em benefício direto para o empregado, pelo menos não na sua maioria. Então,
o auxílio alimentação, se a norma coletiva expressamente estipular que o auxílio alimentação não tem natureza salarial, ele não vai ter natureza salarial. Em regra é assim que funciona. Em regra é assim que as normas coletivas procedem, excluindo o auxílio alimentação da natureza salarial, né, pontuando lá que a natureza do auxílio alimentação é a natureza indenizatória, serve para compensar, para indenizar o empregado das despesas por alimentação. Então, se a norma coletiva for silente a respeito, ou o empregador resolver pagar o auxílio alimentação do próprio bolso diretamente, sem norma coletiva, a lastrear esse pagamento, ela será considerada como salário, porque é verba paga pelo empregador ao empregado em razão do contrato de emprego. Então, o conceito de salário é esse. No conceito, na concepção de salário, entra toda e qualquer verba, independentemente do nome que se lhe dê, que seja pagamento do empregado ao empregador em razão do contrato de emprego. E aí, para que determinada verba não seja caracterizada como salário, é preciso que alguma norma coletiva negociada, legal ou constitucional, exclua essa natureza daquele determinado pagamento, daquela determinada verba. Se a norma não fizer esse papel de exclusão expressa, essa verba será considerada como salário. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o adicional de hora extra é salário, o adicional noturno é salário, as comissões, o salário variável, né, que são modalidades, né, variáveis de salário. Uma delas, as comissões são salário, percentagens são salários, gratificação é salário. Então, não, vou gratificar, não, essa gratificação, vou lhe gratificar por alguma coisa, essa gratificação é salário. E se é salário, o empregador deve fazer os recolhimentos legais como se fosse um salário comum, um salário base, salário fixo. É claro, o empregador quiser optar por não fazê-lo, que não faça. Agora, existe o risco de questionamento judicial, e se esse caso for para a justiça dará grande causa ao empregado. Dará grande causa ao empregado porque não importa o nome a ser dado. O pagamento é feito pelo empregador ao empregado. Em razão do contrato de emprego, essa verba é salário, tem natureza salarial. Não há como escapar disso daí, salvo se a norma expressamente fizer essa ressalva. Então, esse é o conceito de salário, como prestação paga pelo empregado e empregador em razão do contrato de emprego. E a segunda parte aqui da equação, né? a parcela remuneratória estrito sensu. Né? A parcela remuneratória estrito sensu, ela vai ter a principal característica é o pagamento feito por terceiros ao empregado, que não é empregado desse terceiro, não é empregado do empregador, mas é o pagamento feito por terceiros ao empregado em razão do contrato de emprego. Pagamento feito por terceiros ao empregado em razão do contrato de emprego. Então, o conceito de remuneração em estrito sensu, em sentido estrito, né, porque em sentido lato a remuneração vai ser o salário, mas isso daqui, mas a remuneração em sentido estrito. Né? Agora, em sentido lato, em sentido estrito, perdão, remuneração vai ser aquela verba paga por terceiros ao empregado em razão do contrato de emprego. Então perceba que o fato de o pagamento decorrer do contrato de emprego é um fato comum, tanto ao salário quanto à parcela remuneratória em sentido estrito. A diferença fundamental é de quem provém o pagamento. De quem provém o pagamento da verba. Então, se a verba for paga por terceiro, não será salário, mas será incluído na remuneração, como uma espécie apartada do salário. Então, a CLT no artigo 457, ela expressamente estipula no 457 que a gorjeta se inclui na remuneração, mas não se inclui no salário. A gorjeta é um caso clássico e amplamente conhecido de verba paga por terceiro ao empregado em razão do contrato de emprego. Ocorre que a gorjeta não é o único caso. O tratamento igual da gorjeta também se aplica para a verba chamada gelta. Né? As geltas são pagamentos que na prática, né, no popular, o pessoal chama de comissão. Mas devemos evitar o uso do nome comissão, porque comissão, já vimos, comissão é uma espécie de salário. Comissão é uma verba caracterizada como tendo natureza salarial. Então,
A comissão é o pagamento que o empregador faz, né, por determinada unidade ou por determinado percentual atingido de remuneração variável. Para cada medida atingida, recebe-se uma comissão tal, um valor tal, em razão daquela venda atingida, daquele objetivo alcançado. Então, o empregador faz pagamento direto ao empregado, né, por venda, por valor, enfim. Então, a comissão é salário, paga pelo empregador ao empregado. Em razão do contrato de emprego, a comissão é salário. Agora, o que nós chamamos de comissão aqui nesse exemplo da Gelta, que na verdade se chama Gelta, né, é um pagamento feito por terceiros, também, naturalmente, ao empregado de determinado empregador, que naturalmente também não é esse empregado, é empregado do terceiro, é empregado de outro indivíduo, de outro sujeito, de outra pessoa, física ou jurídica, em razão, né, de determinadas condutas ou vendas feitas por esse empregado. É muito corriqueiro, né, é muito comum esse pagamento, né, no setor farmacêutico, por exemplo. Então, é relativamente comum que os laboratórios façam pagamento, acreditem, o pessoal chama de comissão, né? Ou alguns até chamam de gorjetinha, mas é comum que os laboratórios acreditem um valor, determinado valor, para o empregado da farmácia, se o medicamento daquele laboratório tiver um desempenho de vendas X. Então, esse pagamento feito pelo laboratório ao empregado da farmácia se chama Gelta. É um valor que é pago por terceiros ao empregado de outra pessoa em razão de alguma conduta que beneficie terceiro. Há algum tempo atrás, eu não tenho ciência se exatamente essa situação hoje ainda perdura, mas há algum tempo atrás era corriqueiro também acontecer isso no que diz respeito a financiamento de veículos em concessionária. Então, um indivíduo que entrava na concessionária de automóveis e pretendia adquirir um veículo novo financiado, esse financiamento geralmente é feito ainda, geralmente, pelo banco da montadora, né? Toda montadora de veículo aqui no país, basicamente, tem um banco. Se não é o banco da própria montadora, na pior das hipóteses, é um banco associado, né? É um banco conveniado com essa montadora. Então, quando você vai comprar um veículo financiado, esse financiamento é feito por um banco da montadora, um banco conveniado à montadora. Então, era costumeiro, não sei se ainda é, mas era costumeiro o pagamento, né? Toda vez que o vendedor da concessionária conseguia vender um veículo 0 km com financiamento feito pelo banco, esse banco creditava um valor na conta desse vendedor da concessionária, em razão da venda efetuada, né? Em razão de ter captado mais um cliente, mais um financiamento para gerenciamento do banco. Então, esse pagamento do banco da montadora, né, ou do banco conveniado ao empregado da concessionária, notem que não é um empregado do banco, ao empregado da concessionária, esse valor também se pode considerar como Gelta. É um pagamento feito por terceiros, pelo fato de o empregado ter desempenhado sua função no contrato de emprego, mas o contrato de emprego mantido com outra pessoa, física ou jurídica. Então, podemos assim resumir, né? Então, esses três exemplos aí são exemplos de verbas remuneratórias em sentido estrito. A principal diferença prática, né, na ótica do empregador e também na ótica da petição inicial trabalhista em relação ao conceito de remuneração e salário diz respeito às repercussões que essas denominações distintas resultarão mais adiante, né, ensejarão adiante na parte processual, na parte em que, enfim, que o direito estiver sendo afirmado no judiciário. Notem o seguinte, que existe um conceito de remuneração em sentido lato, que inclui a remuneração em sentido estrito mais salário. Então, salário é parte do conceito mais amplo de remuneração. E parcela remuneratória em sentido estrito, né, junto com o salário, a soma dessas duas partes aqui, resulta no conceito de remuneração em sentido lato. Isso significa o seguinte: quando a legislação dispuser que determinada verba trabalhista, que determinado cálculo incidirá sobre o salário, terá como base de cálculo o salário,
as verbas pagas por terceiros, as verbas remuneratórias em sentido estrito, elas não farão parte desse cálculo. É o exemplo, dentre outros, né, são os exemplos aí dos adicionais em regra, né? O adicional de hora extra, por exemplo, é calculado sobre o salário, o adicional noturno sobre o salário, os adicionais de periculosidade e insalubridade sobre o salário. Na verdade, tem uma distinção aí, a gente vai ver mais adiante, né? Que a insalubridade sobre o salário mínimo e a periculosidade sobre o salário base. Mas o fato é que é sobre salário, não é sobre remuneração, não é? E menos ainda sobre uma parte do salário, que não é exatamente o salário completo do empregado, mas a gente vai ver isso mais adiante. Mas adicionais em geral, né, destacando-se aqui o de horas extras, o adicional noturno, é calculado sobre o salário, não sobre a remuneração. Aviso prévio, né, o cálculo do aviso prévio, inclusive para fins indenizatórios, será levado em conta sobre o salário, não sobre a remuneração. Né? Enfim, então, quando a legislação, nesse e em outros exemplos, estipular que determinada verba vai ser calculada sobre o salário, o cálculo é feito sobre o salário. Né? O cálculo é feito sobre o pagamento feito pelo empregador ao trabalhador, ao empregado, em razão do contrato de emprego. Então, quando a lei dispuser que é salário, não vamos incluir a remuneração em sentido estrito. Tá? Quando, no entanto, a legislação dispuser que determinada verba vai ser calculada sobre a remuneração, vamos incluir essas verbas remuneratórias em sentido estrito. Então, quando a legislação dispuser que determinada verba é calculada sobre a remuneração, vamos considerar o cálculo dessa verba como incluindo o salário e mais as parcelas indenizatórias, as parcelas remuneratórias em sentido estrito, e mais as parcelas pagas por terceiros ao empregado em razão do contrato de emprego. Então, vamos considerar aqui, quando a legislação dispuser sobre remuneração, vamos levar em conta que a remuneração em sentido lato, a remuneração que inclui o salário mais as verbas pagas por terceiros. E, portanto, resultando aí num custo maior para o empregador e num resultado financeiro melhor para o empregado. Então, exemplos dessas exigências legais, dentre outros. Né? 13º é calculado sobre a remuneração. Remuneração de férias, o nome já diz, remuneração de férias. Então, vai ser calculado também sobre a remuneração. Contribuição previdenciária, de acordo com a legislação previdenciária. Vamos estudar um pouco mais a parte previdenciária na aula de sentença, mas já podemos adiantar que a remuneração é a base de cálculo da contribuição previdenciária e não somente o salário, e também o FGTS. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também é calculado sobre a remuneração e não somente sobre o salário. Então, esses casos, dentre outros, esses são os mais conhecidos casos, serão calculados sobre a remuneração e não sobre o salário. Isso significa que aquela verba paga por terceiros, em razão do contrato de emprego, elas, embora não sejam pagas pelo empregador, as repercussões contratuais que elas geram devem ser arcadas pelo empregador. Então, o empregador deve ter aí, então, o valor que se paga para esses empregados. Se não tiver esse valor, que é muito comum também, se não tiver em mãos qual é esse valor, ele vai fazer uma estimativa desse valor e é preciso calcular sobre esse valor estimado. No mínimo isso. Mas o fato é que o pagamento feito por terceiros em razão do contrato de emprego, ou seja, as parcelas remuneratórias em sentido estrito, esse pagamento, ele gera uma repercussão contratual para o empregador, uma repercussão inclusive financeira para o empregador vai ter que custear essa repercussão. Então é importante observar no momento de fazer o pedido, e principalmente no momento de liquidar esse valor, né, se o valor está sendo levado em conta com ou sem as parcelas remuneratórias em sentido estrito. Então é preciso ter em mente essa diferenciação. Remuneração remuneração em sentido estrito versus salário. Né? A soma dos dois resulta na remuneração em sentido lato. Mas observe que quando a lei se referir à remuneração, como base de cálculo da verba, é remuneração em sentido lato sempre. Quando a lei se referir a salário, é verba paga pelo empregador ao empregado, em razão do contrato de emprego, sem incluir as verbas que são pagas por terceiros. Né? Então essas aí são as diferenciações fundamentais em relação aos conceitos de remuneração e salário. Isto
pressuposto essa diferenciação entre remuneração e salário, né, o que nós temos que nos atentar quando formular o pedido da reclamação trabalhista? A reclamação trabalhista, no que diz respeito à questão do salário, ela tem basicamente dois pedidos aí clássicos, né, dois pedidos bastante corriqueiros. É importante a gente ter uma noção básica sobre cada um deles. Bom, um pleito que se faz sempre é o pleito de saldo de salário. Aí quando você vai se lembrar de direito do trabalho, você vai lembrar que viu lá nas aulas de direito do trabalho digamos assim, várias subdenominações de salário, né? Vimos aí, por exemplo, salário base, salário variável, salário normativo, salário profissional, salário legal, salário contratual, e até verbas que são chamadas de salário, mas não são tecnicamente salário, né? Como o salário família, por exemplo. Então, vocês viram várias denominações, inclusive até o salário irregular, o salário ilícito, né? Que é o salário complessivo, aquele salário lá previsto na súmula 91 do TST, né? Que pressupõe um pagamento global de verbas sem identificar a origem, a natureza de cada uma delas. Então, até mesmo para conceituar uma ilicitude, você usa a expressão do salário. Agora, não se vê em direito do trabalho o salário em saldo, ou o conceito de saldo de salário. E por quê? Porque o conceito de saldo de salário ele acaba tendo repercussão prática realmente apenas no processo, basicamente, né? Tem uma repercussão também na rescisão trabalhista, mas fundamentalmente no processo. Então o que acontece? O que nós vamos aqui tratar de saldo de salário? Se chama de saldo de salário o salário relativo ao último mês parcialmente trabalhado e não pago. Notem, se o pagamento de salário, de acordo com o artigo 459 da CLT, parágrafo 1º, ele deve ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente, e o trabalhador, digamos, é dispensado no dia 20 de outubro, tá? Esses 20 dias que não foram trabalhados, esses 20 dias que foram trabalhados, eles ainda não foram pagos, porque o contrato acabou a partir do momento em que o empregado foi dispensado, tá? Então, esse pagamento aí, né, esses 20 dias pendentes de pagamento, caso o empregador não faça a quitação desses valores na época da rescisão, vai ter um campo lá no termo de rescisão, para se pagar o saldo de salário e os dias trabalhados que ficaram pendentes de pagamento, o empregado poderá então fazer esse pedido, né, formular essa questão lá para o judiciário trabalhista, condenar o empregador a fazer esse pagamento. Então, não é o fato de que o mês parcialmente trabalhado não deva ser pago. Ele deve ser pago. Geralmente se paga na rescisão. Mas se na rescisão não for pago assim mesmo, você vai levar esse pedido para o judiciário. Então, esses 20 dias de salário, né, atenção, a lei diz que tem que pagar até o 5º dia útil do mês subsequente. Só que também diz que o pagamento dos valores devidos na rescisão deve ser feito em até 10 dias a contar do último dia trabalhado. Então, nesse caso aqui, o empregado não vai esperar até o 5º dia útil do mês de novembro para receber. Ele vai esperar até 10 dias a contar do último dia trabalhado para receber, ainda dentro do mês de outubro. 10 dias corridos. O saldo de salário, né, o pedido relativo ao saldo de salário diz respeito a essas verbas. E o último mês trabalhado parcialmente, né, ou total, pagamento até o pagamento da rescisão. Também, em relação ao salário, nós vamos ter um outro pedido bastante corriqueiro, que é o pedido de diferença salarial. O que acontece? A exceção do salário mínimo e alguns outros salários de algumas categorias que nós chamamos aí de salários profissionais, né? Temos também a situação aí de salários previstos em norma coletiva, né? O piso, que a gente chama de piso salarial, previsto em norma coletiva, que é o valor mínimo de salário a ser pago por aqueles empregados da categoria. Então, a situação fica da seguinte forma: em regra, a estipulação para trabalhar, né, o pagamento, a contraprestação decorrente do trabalho feito pelo empregado, o valor que o empregador vai pagar em termos contraprestacionais é um valor que vai ser acertado entre as partes. É um valor que não tem ingerência legal, em regra. Acontece que, em alguns casos, né, a legislação, ou melhor, a normatização estipula alguns salários, né, específicos. Então,
o empregado, por exemplo, não pode receber menos do que o salário mínimo mensal, horário, né? O horário. Então, se o empregado, ainda que ele queira trabalhar, ainda que ele aceite trabalhar por um valor inferior ao salário mínimo, o fato é que a legislação impede que ele receba menos do que o salário mínimo, horário. Tá? Então, se ele pode receber metade do salário mínimo se trabalhar metade da carga horária, não é um problema. Agora, receber abaixo disso, a legislação impede. E a legislação impede, você como empregado pode até aceitar se sujeitar a isso. Agora, no momento em que a rescisão for feita, se o pagamento, se você quiser, se você entender prudente levar isso para o judiciário, você pode levar, porque você vai reclamar o que não foi pago até chegar ao mínimo. Você vai reclamar a diferença entre o valor que foi pago e o mínimo que deveria ser pago. Então essa diferença se chama diferença salarial, e essa diferença salarial você pode reclamar no judiciário. Também é um pedido muito comum feito. Diferença salarial. Então o trabalhador que recebe abaixo do mínimo, ele tem o direito de reclamar, observada a prescrição, né? Ele tem o direito de reclamar todos os meses em que recebeu abaixo do valor salário mínimo, né? Considerando aí a base horária. Também é comum um pedido de diferença salarial relativo ao salário mínimo legal, né? Então algumas categorias, né? Por exemplo, técnica em radiologia, engenheiros, né? Tem aí direito a um salário mínimo profissional, um salário mínimo previsto em lei, em relação ao qual não pode haver um pagamento lícito abaixo daquele valor. Então, quando se estiver uma situação dessa, que um engenheiro, um técnico em radiologia e outras categorias que têm os salários previstos em lei, né, eles tiverem um salário inferior a isso, eles podem até se sujeitar a trabalhar nessas condições. Agora, no momento da rescisão, eles podem reclamar a diferença mês a mês, observada a prescrição, eles podem reclamar a diferença mês a mês do que recebeu abaixo desse mínimo legal. Então também será um pedido de diferença salarial. Também haverá pedido de diferença salarial se determinada profissão, determinada categoria, determinada carreira tiver um salário estipulado, numa norma coletiva negociada, e esse piso salarial não estiver sendo observado pelo empregador. Então, esse trabalhador também poderá reclamar a diferença salarial mês a mês do que recebe em relação ao que deveria receber. Essa distinção, essa diferença poderá ser reclamada também como diferença salarial. E também existem outros casos de diferença salarial, como por exemplo, o caso decorrente de uma não promoção que deveria ter sido dada, né? O caso decorrente de um enquadramento no quadro de carreira que deveria ter sido efetuado, a situação de um trabalhador que exerce a mesma função de outro, com um prazo, né, inferior a 2 anos de diferença, com a mesma qualidade técnica e que recebe a menos do que outro, é a situação de discriminação no trabalho, a situação que gera aí um pedido de equiparação salarial. E como equiparação salarial, você vai pedir, né, a diferença, partindo do pressuposto que você recebeu a parte que está abaixo da equiparação, né? Então, todos esses casos, em todos esses casos resulta aí num pedido de diferença salarial. Então, fiquemos claros no seguinte sentido. A liberdade de contratar, né, considerando que o contrato de trabalho é um contrato regido aí, né, pela regra em tese, pela regra básica da autonomia da vontade, você pode contratar um empregado para trabalhar, e esse empregado pode aceitar trabalhar por qualquer valor, né, licitamente ajustado. O problema é que no conceito de licitamente ajustado, né, se incluem algumas restrições a essa liberdade de pagamento. Não é qualquer valor que poderá ser pago ao empregado. É necessário observar se existe algum parâmetro mínimo a ser pago. Se esse parâmetro mínimo não for respeitado, o empregado tem direito a reclamar no judiciário as chamadas diferenças salariais. Então, você pode também reclamar diferenças salariais do valor que deveria receber e não recebe. Agora, lembrando, quando formular o pedido, é imperioso destacar por que deveria ser recebido o valor tal e não foi recebido. Porque legalmente, né, legalmente existem alguns casos apenas de salário tabelado ou estipulado normativamente. Não são todos os casos que são assim. Então, é preciso formular, né, o pedido de diferença salarial sempre tendo em vista qual é o fundamento para que aquele trabalhador merecesse receber um valor maior do que recebia. Então, sempre levar em conta isso daí
para fazer o pedido de diferença salarial. Então, em relação a salário e remuneração, os pedidos mais corriqueiros são esses: o saldo de salário, né, e as diferenças salariais. Né? Lembrando sempre que quando você levar em conta a remuneração e salário aqui, nós vamos também ter aí uma diferença de reflexos que repercutem em outros pedidos conforme veremos adiante. Então, sobre remuneração e salário, né, nós temos a tratar desse ponto aí. A gente encerra, né, a abordagem de hoje, nosso vídeo de hoje. E aí, mais uma vez, eu solicito, né, a quem tenha assistido e gostado do vídeo, e por favor, se inscreva no canal aqui, no nosso lado, né, do nosso lado esquerdo, da direita de quem assiste, e também acompanhe os outros vídeos do canal, clicando aqui na janelinha que vai aparecer do lado direito, né, do meu lado direito, do lado à esquerda de quem está assistindo. É isso. Nós, né, nos veremos em breve. Até lá. A gente se vê.